Tarde preparatório. A gente hoje está falando sobre a chegada da corte portuguesa no Brasil, tá? Então a família real, ela sai de Portugal e vem para o Brasil. Mas por que isso acontece, professora? Acontece por causa de uma coisa chamada bloqueio continental. O bloqueio continental ele vai ser decretado pela França. A França era grande inimiga da Inglaterra, tá? As duas grandes potências desse período eram França e Inglaterra. E Napoleão Bonaparte, que era o líder, o governante da França, ele desejava ser o principal país do mundo, da Europa e do mundo. Mas para isso ele precisava derrotar a Inglaterra. O que ele faz? Ele tenta enfraquecer economicamente a Inglaterra. E por isso ele vai decretar uma coisa chamada de bloqueio continental. Através do bloqueio continental, ele não permitia que as nações fizessem comércio com a Inglaterra. E ele vai além. Ele fala assim, ó, a nação que fizer comércio com a Inglaterra, eu vou invadir. E é isso que acontece. Portugal e Espanha, por exemplo, descumprem um bloqueio continental e vão comerciar com a Inglaterra. O que Napoleão Bonaparte faz? Invade tanto a Espanha como Portugal. Mas hoje, especificamente, nós vamos falar sobre Portugal. Então, como Portugal descumpriu o bloqueio continental, continuou fazendo comércio com a Inglaterra, Napoleão vai cumprir aquilo que ele havia falado. E ele está vindo, pelo mar para invadir Portugal. O que Dom João decide fazer? Decide fugir de Portugal junto com toda a sua corte, com a sua nobreza. As pessoas mais pobres que vieram eram as pessoas que trabalhavam para a corte, para os nobres, tá? Então eles vêm para o Brasil e estão sendo escoltados pelos navios ingleses, porque eles tinham medo de no meio do mar ali encontrarem com a frota de Napoleão e serem abatidos. Então eles pedem ajuda à Inglaterra e a Inglaterra vem escoltando os portugueses até chegarem ao Brasil. E a grande população de Portugal fica lá, coitada. A grande população fica jogada lá, vai ser invadida por Napoleão Bonaparte. Então, Dom João e sua corte vão chegar ao Brasil em 1808. Aí, a gente tem a chegada da família real no Brasil. Com a chegada da família real no Brasil, primeiro em Salvador, depois que eles vêm para a cidade do Rio de Janeiro, que se tornará a capital. Com a chegada da família real, muita coisa começa a mudar no Brasil, tá? Que coisas são essas, professora? Por exemplo, a gente vai ter uma coisa chamada a abertura dos portos, a gente vai ter o fim do pacto colonial, mas isso são coisas que nós vamos estudar na próxima aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho dessa viagem, que foi uma viagem bem difícil. Por que foi uma viagem difícil? Não foi uma viagem rápida, foi uma viagem longa. Então eles saíram com suprimentos de Portugal e no meio do caminho esses suprimentos ou foram acabando ou foram se apodrecendo. E isso deu vários problemas. Por quê? Porque as pessoas ou estavam com fome, ou elas começavam a ficar doentes, porque elas tinham que consumir produtos que já estavam estragados. Muita gente dentro dos navios, Não havia higiene, não havia limpeza, então era um lugar fedorento, Difícil de conviver, então foram assim dias muito difíceis nessa travessia de Portugal até o Brasil. Fora o medo que havia de no meio do caminho encontrar com as tropas francesas. O fato da Inglaterra ter vindo auxiliando, ter vindo como guarda-costa na realidade dessa corte portuguesa, vai fazer com que a Inglaterra tenha privilégios depois que a corte portuguesa se instaurar no Brasil. Mas isso também a gente vai ver na próxima aula.